Bom dia. Eu nunca fui uma criança muito próxima de Deus. Os meus pais, em vez de colocarem uma Bíblia na minha mão, em vez de ser religiosos, eles colocaram um celular com o Twitter instalado nas minhas mãos. Algo que não é tão poético e bonito quanto as palavras de Deus, mas puta que pariu, é tão poderoso quanto. O ponto é, eu não tenho muito contato com religião desde sempre. Tipo assim, eu tenho uma ideia muito superficial de pastores e igreja. Quando eu penso em pastores, o que vem na minha cabeça é aqueles pastores que a gente vê na TV com uns 4 ou 5 jatinhos particular, dizendo que eles só têm tanta riqueza pra colocar eles próximo de Deus. Então essa é toda a visão superficial que eu tenho desse tipo de coisa. E meu Deus do céu, eu sei que eu tô um pouquinho atrasado pra falar da coisa, mas eu não consigo parar de pensar no pastor Mirim e o quão bizarro esse caso inteiro é. E eu tenho certeza que quase todo mundo assistindo esse vídeo já sabe quem é o pastor Mirim, mas eu vou colocar uns contextos aqui pra vocês entenderem. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. E esse vídeo é completamente bizarro, porque ele pega o laudo das pessoas, o laudo médico, provavelmente o único laudo que elas pegaram, e começa a rasgar tudo como se estivesse rasgando a doença em si. E eu consigo admirar esse modo de pensar, porque se você não tem um laudo, você não tem a doença. Você vai pegar esse pix, você vai fazer agora um propósito de R$100. Você vai fazer, e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. Mas é claro, nenhuma cura é de graça, então obviamente que você tinha que mandar o Pix pra ele. Então, antes da gente ir pro vídeo em questão, eu tenho algo bem rápido pra falar, e você pode sim pular esse ad, mas você não pode pular os pensamentos que vem na sua cabeça quando você sabe que tá perdendo tempo sem fazer nada. Então, rapidinho aqui, o meu parceiro Lopes, que edita pra um monte de canal do YouTube, tem um curso de edição muito bom, tanto pra você que não sabe nada, quanto pra você que já é um pouquinho mais avançado. Você vai aprender tudo nesse curso, tudo relacionado à edição, principalmente pra quem trampa com youtubers ou influencers. Tenho certeza que você aí que tá parado não vai se arrepender, então o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Deem uma olhada porque vale a pena e vocês já podem acabar construindo uma carreira com algo que vocês gostam. Só isso mesmo, valeu! E outra coisa que viralizou muito desse garoto é ele falando supostamente na língua dos anjos. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. E eu tenho certeza que você aí assistindo conseguiu entender o que ele quis dizer, afinal ele tava falando na linguagem dos anjos. Mas o ponto é, esse lance de falar na língua dos anjos começou só com umas frases sem contexto em inglês, mas logo virou algo que o pastor entrou balístico na coisa. Ele viu que as pessoas compravam a brisa dele, que as pessoas acreditavam, e ele começou a exagerar em toda a linguagem dos anjos. E brother, esse garoto tem 15 anos, então tipo assim, ele nem sabe o que ele tá fazendo direito. E se fosse só essa brisa de, eu tô falando aqui no idioma dos anjos, e falar um monte de besteira sem sentido, sem contexto, eu não acho que teria nada muito bizarro ou perigoso sobre isso, mas ainda assim, ele conseguiu fazer os outros pastores, até os pastores adultos, comprarem e entrarem nessa brisa com ele. E eu já mostrei um monte de scammer aqui nesse canal, eu já mostrei um monte de gente caindo em golpe, e quando eu olho pra essas coisas, eu só consigo ver mais gente caindo em golpe. Mas, de novo, o garoto só tem 15 anos, ele não sabe o que ele tá falando, ele não tem experiência de vida pra pensar, ok, talvez isso daqui não seja muito verdade, e esse guri se tornou um fenômeno nas últimas semanas. E sabe quem elogiou ele? Quem? O próprio GOAT dos golpes online, o próprio Hokage dos golpes virtuais. Eu vi um garoto que tá dando, que é um missionário de 14 anos, que tá abalando o mundo religioso. Vocês já viram o povo batendo nele? E aí as pessoas começaram a questionar isso, né? Tipo, mano, por que você tá falando umas palavras em inglês sem contexto? Por que você tá inventando umas palavras e dizendo que é a língua dos anjos? E aí o pastor Mirim foi se defender. Aonde que línguas estranhas, línguas que são para edificar o homem, pertencem ao homem, sendo que é fruto do Espírito. E aí ele deu uma explicação de que essas línguas estranhas só vieram na cabeça dele, que ele é um profeta, que ele nunca tinha estudado inglês, mas ok, né? Quem somos nós? Quem sou eu pra julgar? Só que a coisa ficou feia mesmo pro pastor Mirim depois que ele deu essa entrevista aqui. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Você nasceu sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Sim. E isso aí foi demais, né? Porque ninguém ia acreditar nessa parada. Tipo, ele nasceu sem os tímpanos e sem as cordas vocais. Ou seja, como ele ia conseguir cheirar as coisas? 13, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Um milagre aconteceu no dia do meu aniversário. Deus fez um milagre na minha vida. De verdade. Um milagre. Eu comecei a falar pra minha mãe que queria ir pra igreja. Você nunca sabia o que era uma igreja. Você nunca ter entrado numa igreja. Um menino. Comecei a cantar louvores dentro da minha casa. Louvores que eu nunca tinha ouvido. Eu não sabia quem era a letra, não sabia quem era o cantor. Foi Deus que colocou dentro da minha mente.
E eu que levei minha mãe pra Jesus, eu ganhei a minha mãe pra Jesus. E o que acontece? Ele começou a falar realmente de um milagre dentro da medicina. Ele ter nascido sem tímpanos, sem cordas vocais, ou seja, não existia uma chance no mundo dele ouvir ou falar. E mesmo assim ele tá ouvindo e tá falando. Só que aí, obviamente, a galera ficou tipo, cara, você tem que ter o laudo disso. Tipo assim, é um dos maiores milagres da medicina. Como que você não tem esse laudo? Conta melhor essa história. Aí começaram a chamar ele pra um monte de podcast diferente pra ele explicar, tipo, que porra é essa? Você vai ter que contar melhor essa história. E aí a história começa a ficar bem estranha e feia. Mudava de casa de cada um em um ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Eu não achei esse laudo. Podia jogar no Word ou no Photoshop e mandar fazer e trazer aqui. Sim. Só que eu não vou fazer isso porque é uma mentira. A gente tem essa primeira explicação aqui, onde ele fala, putz, a gente se mudava muito e eu meio que perdi o laudo do maior milagre da história da medicina. Mas, de novo, eu poderia fingir, eu poderia montar o laudo falso, eu vou falar a verdade, que eu perdi. E é óbvio pra mim que essa história de nasceu sem os tímpanos, nasceu sem as cordas vocais não veio dele. Eu tenho certeza que veio da mãe dele. Eu não duvido nem que esse garoto realmente acredite que isso aconteceu. Só que como ele era muito criança e os pais ficaram repetindo pra ele, ele acredita que é verdade, que ele nasceu sem os tímpanos. Enfim, essa história dele ter nascido sem tímpanos ainda fica muito pior, porque ele viu que ele conseguiu se safar uma vez de mentir com isso, e ele foi em outros podcasts mentindo em todo lugar. O filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. E aí, como ele tava repetindo essa mentira diversas vezes, a galera foi atrás dele. Tipo, mano, vamos fazer mais reportagem aqui porque essa história tá bem estranha. E eu acho que os pais desse garoto, percebendo que essa história não tava fazendo muito sentido, não ia durar muito, mudaram bastante a versão dos fatos. Um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldade de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né, e com 3 anos de idade eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né, eu tinha dificuldades na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição, né, e ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né, mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame. E depois de umas semanas da galera questionando isso, ele mudou a história e falou que nunca foi dado um laudo. Só que, tipo, uma semana antes, vocês viram, ele falou que, tipo assim, eles perderam o laudo. Então essa história tá muito mentirosa. Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo, você tá entendendo, moça de azul? E pra mim, essa é definitivamente a coisa mais cruel e bizarra relacionada ao Pastor Mirim, porque, cara, um tempo atrás eu pensava, tipo, pô, como é que a galera cai nisso, né? Como é que os caras acham que o maluco na igreja vai colocar a mão na cabeça da pessoa e tirar o câncer dela? Pô, isso aí é coisa de doido. Até que no ano passado eu tive uma situação com alguém bem próximo de mim tendo câncer e ficando bem doente, e eu entendi como, tipo, velho, não importa a lógica que você tenha no cérebro, não importa o quão cético você seja antes, quando você ou alguém próximo de você tá com câncer, tá fudido ali, você se agarra completamente em qualquer esperança que você tem. Tipo assim, pô, não acreditava nisso antes? Foda-se, é a única esperança que eu tenho agora, é a única coisa que eu tenho pra acreditar. Então, mano, não é questão de, tipo, a pessoa que tá ali, ela é burra. É porque esse tipo de gente, como os pais do Pastor Mirim, pegam só as pessoas que estão extremamente vulnerável e desesperada por algo pra se acreditar. E aí esse garoto vai, diz que rasgou o câncer da pessoa e ela fica extremamente agradecida. E agradecida como? Você vai pegar esse pique que você vai fazer agora. E outra coisa que eu consegui ir atrás, puta, não sei porque eu sou assim também. Eu me enfiei nesse anos de merda e me joguei lá dentro. E eu comecei a encontrar várias gravações do Pastor Mirim mais novo. E aparentemente, o que eu entendi dessa situação é que o Pastor Mirim, desde bebezinho, desde criança, ia muito pra igreja com a avó dele. Não tinha esse lance de, eu não escuto, eu não tenho os tímpanos, eu não tenho cordas vocais. Não, ele só ia muito pra igreja com a avó e a mãe dele nem fazia parte de religião. Até que ele conseguiu trazer a família dele pra dentro da igreja. E aparentemente a família dele encontrou meio que tipo assim, ok, o nosso filho sabe cantar, ele se dá bem aqui dentro, e se a gente tudo parar de trabalhar e virar empresário do nosso filho adolescente pastor? A paz do Senhor Jesus,
meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. E o pastor Mirim se destacando cada vez mais ali dentro da igreja. O que aconteceu? O que eu acabei de falar, toda a família dele parou de trabalhar, ele e as irmãs, e da onde vinha o sustento dessa família inteira, do pastor Mirim e da inocência dos outros fiéis que gastavam dinheiro com essa família de vagabundo. E outra coisa que tinha acontecido antes de acabar dando merda pra esse tal de pastor Mirim foi esse podcast aqui, onde um dos hosts desse podcast começou a questionar o pastor Mirim de maneira que eu acho que pegou o moleque de surpresa. Tipo assim, mano, ninguém nunca antes me questionou desse jeito, fudeu. Me tira uma dúvida, agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. E aí começou um debate ali no podcast, que foi até um pouquinho hostil das duas partes, e a coisa foi escalando. Principalmente porque esse cara que perguntou por que tinha tanta câmera, por que fazer esse show todo, ele é alguém que cresceu dentro das igrejas evangélicas também. Então a pergunta tinha um peso. Da Belém, quem não entende, não entende. Pastor Joel Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? E aí o garoto levou a pergunta pra algo de tipo, pô, todo mundo faz, não vai ser eu que vou ser diferente. Foi uma resposta bem infantil, mas também é uma criança de 15 anos, não tem como esperar uma resposta bem articulada dele. Muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de ibope. E aí o pastor Mirim começa a falar, tipo, não, veja bem, o culto é transmitido porque tem gente que não consegue ir pra igreja e coisa assim. E sabe o que é foda? Ele consegue colocar todo o resto do pessoal naquela mesa ali de podcast do lado dele. Só que é só mostrar uma coisa que já destrói o argumento desse garoto. Você vai pegar esse pique que você vai vazar agora. E mesmo assim, os outros dois marmanjos naquela sala ficaram tipo, não, ele só tá se preocupando com quem não pode ir pra igreja, obviamente. Como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só tá entrando missionário, através... Missionário, a pregação do evangelho só tá entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós, não foi por causa de câmera. E aí esse cara que tava questionando o pastor Mirim meio que destrói tudo no argumento ali, falando que não é por causa de showzinho, não é por causa de câmera, que eles só conseguiram espalhar a palavra por causa de missionários. E meio que eles são obrigados a mudar de assunto porque o cara destrói eles no argumento. E ainda, antes desse podcast acabar, a galera começou a questionar esse lance de of the king, the power, the best, e isso dele dizer que era a língua dos anjos, e essa foi a resposta dele. Que é isso, the king, the power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decide, faz pergunta de Bíblia. E aí o moleque começa a dar um chilique, porque ele não sabia mais como argumentar contra isso, e ele ficou nessa de tipo, pô, mas não tem problema eu falar em inglês, por que estão falando mal de mim nisso? Por que estão me xingando por isso? Tem pastor aí que xinga no meio do culto, por que logo eu, que só falo umas palavras, tô sendo ofendido aqui? E é óbvio que o ponto não era esse, o ponto era ele mentir, que sabia a linguagem dos anjos, porque obviamente tinha gente muito ignorante lá na igreja que acreditava nisso, e o garoto tava só mentindo esse lance da língua dos anjos, e a coisa ficou tão difícil pro garoto argumentar que ele começou a dar um chilique no podcast. Quanta gente não foi curada pelo câncer? Quantas pessoas foi curada pela AIDS, pela televisão? E aí ele fica nessa de tipo, mano, não, tem um monte de laudo por aí de gente que tava com câncer, com AIDS, ligou a televisão no culto e foi curado. E eu não sei o resto do podcast porque eu fiquei com preguiça de ver. O garoto ficava voltando pros mesmos assuntos, sendo meio dissimulado, esquivando de todas as perguntas e tirando aquele cara que discute com ele e os outros marmanjos, tudo comprando a brisa. Eu desisti de assistir. O ponto é, umas semanas depois, ou alguns dias atrás, vocês devem ter se deparado com esse monte de notícia aqui, onde o pastor Mirim foi proibido de pregar. Decisão radical. Pais de adolescente conhecido como pastor Mirim são advertidos pelo conselho tutelar. E muita gente ouviu falando tipo, pô, mas o moleque só tá pregando. Se ele quer isso, qual o problema? Só que, cara, pensa bem nessa situação. O moleque tem 15 anos de idade. Ele fica caindo nessas noias dos roteiros que a mãe dele fica criando, fazendo tudo que os pais mandam, e os pais, enquanto isso, estão o quê? Pararam de trabalhar, mano. A família vive só com a renda que o pastor Mirim consegue, que não é pouca renda, beleza, mas o menor tá simplesmente trampando, mano. A família do cara, de 15 anos, tá expondo ele na internet, expondo ao ridículo, jogando um monte de hate na cabeça do moleque, fazendo ele pregar a semana inteira. Nenhuma das pessoas dessa família tá trabalhando, enquanto o moleque fica lá, achando que ele tá fazendo algo certo, só porque a mãe enfiou isso na cabeça dele. Os pais do pastor Miguel Oliveira, de 15 anos, foram advertidos pelo conselho tutelar e podem ser afastados do filho caso o adolescente continue sendo exposto à mídia. Após ser alvo de ataques e ameaças nas redes sociais,
sociais, o jovem, que se diz profeta, está proibido de gravar vídeos durante cultos. E sinceramente, eu acho isso certo demais. A família do garoto tá claramente usando ele pra ganhar dinheiro, e vocês sabem como a internet é. A família do cara tá jogando o moleque em cima do hate. Tipo, ele tem 15 anos, ele nem sabe que o que ele tá fazendo é escroto e é bizarro. Na cabeça dele, provavelmente ele realmente tá curando as pessoas, na cabeça dele, provavelmente ele realmente teve o milagre de ter o tímpano voltando a funcionar. E pra vocês terem noção que isso que eu tô falando é verdade, alguns dias atrás ele foi agredido num culto. Fui arrastado, tirado à força pelos seguranças, pegaram no meu braço, me agrediram dentro ali do ginásio. E beleza, de novo, eu acho que o que ele faz é desonesto, é errado, ele tá usando as pessoas pra ganhar dinheiro fácil, mas ele tem 15 anos, na cabeça dele provavelmente ele tá certo, tá tudo bem, na cabeça dele ele provavelmente tá ajudando os outros mesmo. Eu acho que o Conselho Tutelar fez bem demais em intimar os pais dele, pra pelo menos evitar esse showzinho dentro do culto. Mas é só a minha opinião superficial de alguém que nunca teve muito contato com o meio evangélico. Eu ainda tô com o nariz entupido, então algumas palavras eu não consigo falar direito, mas o vídeo foi só esse mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo.